Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez estamos juntos para começarmos esse dia da melhor maneira possível, meditando na palavra, sendo guiados por esse guia extraordinário aqui, que é a lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você está aí todos os dias comigo, obrigado também porque você faz que o Evangelho chegue mais longe através de um simples ato de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Continue fazendo assim. Se você ainda não fez, se junte a nós, tá bom? No final, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Isso é importante para o canal se fortalecer. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família e faça com que ele se torne ainda mais relevante, tá bom? No final aqui, quer dizer, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os links para você entrar nos grupos do WhatsApp, do Lição Fácil ou do Telegram, porque ali nós postamos o vídeo com uma prévia. Fica mais fácil de compartilhar, tá bom? Se junte às nossas comunidades ali também. Dúvidas de Abraão. Eu comecei o vídeo de ontem dizendo que era um desafio para Abraão realmente acreditar que ele, sendo marido de uma mulher estéril, poderia dela ter um filho. E agora, Abraão tinha muita idade, né? Sara, 90 anos, Abraão, 99. Olha, não seria fácil não, viu? Ele duvidou. Bom, Deus havia dito para ele, fica tranquilo, você terá um filho de Sara. Né? 10 anos se passaram. Olha quanto tempo, né? 10 anos se passaram. E parece que o profeta ou patriarca perde a fé e sucumbe diante de uma proposta de Sara. Veja aí, versículo 16, capítulo 16, versículo 3. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. A palavra que anuiu significa deu ouvidos, ouviu a voz da sua esposa Sarai e atendeu. É interessante, né? Ela desacreditou também, Abraão desacreditou na promessa divina, e diz a Bíblia que eles recorrem a uma prática comum naquela época de uma mulher estéril pegar a sua serva para que seu esposo a possua e assim ela possa ter filhos por meio da serva. Isso era uma atitude comum naquela época, na época de Abraão e Sara. Mas essa é uma atitude de alguém que perdeu a fé. E parece que é uma história análoga àquela história lá de Adão e Eva, não é? Quando Eva pegou do fruto e comeu e levou para o seu esposo e ele também comeu. Eva teve uma ação ativa. Adão, uma ação passiva, recebeu somente. Aqui Sarai, que tem a ideia, conversa, articula, faz todo a sua anunciação do projeto, do plano, e diz a Bíblia que Abraão somente aceita, dá ouvidos à sua esposa. Deus, quando reprovou Abraão, disse: porque você ouviu a sua esposa e comeu do fruto que eu proibi comer, comeu, maldito és. Aí tem aquela pronunciação da maldição. Que coisa interessante, né? Duas histórias parecidas. Mas vamos lá. Aqui nós vemos uma clara indicação de como o ser humano quer alcançar as promessas divinas por seus meios e suas obras humanas. Né? Pareceu que a estratégia teve mais sucesso do que esperar pelo cumprimento da promessa divina. Mas nós percebemos claramente que esse foi um grave problema, não somente para Abraão e Sara naquele tempo, mas como até hoje nós temos problemas advindo dessa história de o filho de Agar, Ismael, e o filho de Sara, Isaac, pai de dois povos, os árabes e os judeus, e como eles estão em guerra até o dia de hoje. Paulo ele vai pegar essa história como uma ilustração
da salvação pela graça frente à salvação pelas obras. Os judeus acreditavam que deveriam praticar todas as obras da lei para que sejam aceitos por Deus. Se não praticassem as obras da lei, por melhores que elas sejam, e por mais difíceis que elas pareçam ser, diz os judeus que eles não seriam aceitos por Deus. Aí Paulo tem uma contra-argumentação em relação a esse assunto. Capítulo 4, versículo de Gálatas, versículo 23 em diante, diz assim, ó: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Paulo aqui está construindo a sua argumentação, dizendo, meu amigo, minha amiga, se você tentar buscar a aprovação de Deus por suas obras, é como se você fosse filho da escrava, que não era o filho legítimo, que era para a escravidão. Agora, aqueles que acreditam em Deus e aceitam a Jesus como seu Salvador pela fé, esses é como se fosse o filho da legítima esposa, de Sara, que é representado por Isaac. Ou seja, era o filho da promessa. Agar gerou um filho, fruto das obras de Abraão. Ou seja, Abraão, usando da sua capacidade biológica, gerou um filho. Sara, estéril e velha, gerou um filho conforme a promessa. Assim somos nós. Ninguém nesse vasto planeta Terra terá condições de ser aceito por Deus por meio de alguma obra que ele fez. Como se ele dissesse assim, Senhor, aqui está a lista de todas as obras boas de justiça que eu fiz. O Senhor é obrigado a me salvar. Ou seja, a salvação para mim não é um favor que você está me fazendo, é uma obrigação do Senhor. Quem é nesse vasto planeta Terra que pode dizer isso? Ninguém, somos todos salvos única e exclusivamente pela promessa, pela graça, pela misericórdia divina. Abraão creu no Senhor e isso foi imputado para a sua justiça. A mesma coisa todos aqueles que creem em Cristo. Paulo fala fortemente contra os judeus por conta da sua crença legalista de que poderiam fazer algo para ter a aceitação divina. Ninguém consegue isso. Ninguém consegue comprar a salvação pelas obras boas que vem fazendo. Nós somos salvos pela graça, única e exclusivamente por meio dela. Mais tarde, Deus aparece para Agar. Lembra-se que teve aquela confusão, Agar começou a desprezar Sara, Sara reclamou para Abraão, Abraão disse, olha, está nas tuas mãos, faça o que você quiser com a sua serva. E ela expulsou, falou assim, não, ela vai embora daqui. Deus, inclusive, apareceu para Abraão e disse assim, não tema deixar o menino ir, tenho planos para ele. Então ela foi expulsa. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor, que é o mesmo Senhor, é o próprio Deus que apareceu para ela, ele disse algumas palavras de encorajamento. Olha, veja que interessante que a lição traz aqui. Deus aparece para Agar demonstrando que mesmo diante do esforço humano para alcançar a promessa divina, mesmo fazendo coisas erradas, Deus aparece para Agar demonstrando que ele não perde a esperança no homem. Por mais que ele erre, por mais que ele cometa equívocos, Deus ainda espera e ainda trabalha para que esse indivíduo seja salvo, demonstrando a clara iniciativa divina na salvação. Percebeu? Adão cometeu um pecado e se escondeu. E Deus foi atrás de Adão e diz, onde é que estás, Adão? A iniciativa sempre será divina. Nós amamos a Deus, diz João, lá na sua
primeira carta, nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Deus sempre vai atrás de nós. E Deus então disse assim para ela, coloque o nome do filho que você vai ter de Ismael. E você sabe o que significa Ismael? Deus ouve. Olha, é um paradoxo, não é? Com a história de Abraão. Abraão deu ouvidos à sua esposa para, através das suas próprias obras, alcançar a promessa divina. Agora Deus aparece para Agar, mesmo ela também participando desse plano, e diz para ela colocar o nome do filho a Ismael, que tem o mesmo significado da atitude de Abraão. Olha que significativo, né? Que significativo. Ou seja, é como se Deus, através do nome Ismael, estivesse dando uma repressão para o seu patriarca, para o seu servo Abraão. Ouve a mim, Abraão. É eu que você deve ouvir, não o ser humano. Principalmente quando esse lhe traz alguma sugestão contrária às minhas ordens e meus princípios. É a mim que você deve ouvir, Abraão, e não qualquer sugestão que venha de qualquer que seja. Querido amigo, querida amiga, eu lhe pergunto, você tem dado ouvidos ao que Deus falou para você? Ou você, através das suas próprias atitudes, obras, você tem tentado agarinhar aí a bênção e a aprovação divina? Eu quero dizer para você que uma vez que você está com Jesus, se você o aceita pela fé e você recebe essa imputação da justiça sobre você por causa da sua fé, você praticará obras de justiça, porque Ele estará habitando em você e você praticará essas obras de justiça. Mas se você tentar buscar a salvação por meio das obras, você vai falhar terrivelmente como falhou Abraão, Sara, Agar, e você colherá, assim como eles colheram, consequências terríveis dessa ação. Vale a pena acreditar em Deus e esperar pelo cumprimento da sua promessa. Você não merece ser salvo. Eu também não mereço. Mas Jesus merece. E nos entregamos a Ele e o aceitamos como nosso substituto. Então oferecemos a Deus não a nossa vida, mas a vida de Cristo. E Ele nos aceita no amado em Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, como agradecer? Não há palavras em nós para lhe agradecer. A grandeza do teu amor, da tua misericórdia, a oferecer seu Filho para morrer em nosso lugar como nosso substituto. Nos ajude a amá-lo e a colocá-lo acima de tudo em nossa vida, Senhor. E a pregar sobre o seu amor a todas as pessoas que estão ao nosso redor, em nome dele que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada e espero você ansiosamente. Aproveite bem seu dia.